Shalom, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa célula online. Eu quero, desde já, te convidar a estar orando para dar início a essa célula. Espero que Deus possa ministrar o seu coração, trazer as verdades dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pois hoje nós vamos falar sobre o amor dele por nós na cruz e que você seja alcançado onde você estiver. Eu te peço que você feche os teus olhos e ore juntamente comigo, pedindo que o Espírito Santo possa fazer parte desse momento em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por tua bondade e tua misericórdia ter nos alcançado mais uma vez nesse dia. Senhor, nós oramos juntos, unindo a nossa fé, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dessa noite em nossos corações, que ela possa crescer, que ela possa dar frutos em nossa vida, frutos de arrependimento, para mudança, para transformação do nosso ser, do nosso caráter, em nome de Jesus. Pai, blinda a nossa mente contra toda investida do inimigo, que nós não venhamos ser distraídos durante essa palavra, mas que ela possa fazer o nosso coração queimar por Ti, em nome de Jesus, e que nessa noite nós possamos compreender o Teu amor na cruz, naquele dia que marcou a nossa vida e tem marcado a nossa história, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero ser um pouco breve, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nessa noite, através dessa palavra. Eu te agradeço por estar participando desse momento, por estar participando da nossa célula. Se está sendo bom para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Se você está gostando da célula, se ela tem falado ao seu coração, se você tem aprendido as verdades de Deus, deixe o seu like, pois quando você deixa o seu like, você deixa a sua curtida, esse canal, o YouTube entende que é importante para você e para outras pessoas, e assim ele divulga mais o canal da igreja, e isso é um reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito através desse ministério. Então, se Deus está falando ao seu coração, nos ajude compartilhando essa palavra, seja com quem for, mas que a palavra de Deus seja levada a todos os corações, no nome de Jesus. Você que pode, você que tem a sua Bíblia, abra comigo em João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Hoje nós vamos falar sobre Tetelestai, a consumação do amor. Nós vamos falar do que Jesus fez por nós na cruz. Nós vamos entender um pouquinho do que é o amor dele em nossa vida, ao nosso respeito. Amém? Antes de nós lermos o versículo, eu gostaria de falar por que o Tetelestai. Quando Jesus disse Tetelestai, ele revela sua paixão pelo mundo, pois ele se entregou por nossos pecados na cruz. Tetelestai foi a expressão máxima de amor de Deus pela humanidade. Deus entrega como sacrifício o seu próprio Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, ou o Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nisso consiste o amor e a paixão de Deus por nós. O Antigo Testamento começa deixando claro que a história da humanidade mal se inicia e ocorre uma tragédia que traz o pecado sobre todos os seres humanos. Em Gênesis 3, quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, ali começou uma batalha entre o homem e o pecado, e ali o Espírito Santo de Deus começou a intervir por nós. E aí nós começamos a experimentar, a ver Deus de uma outra forma, porque Adão e Eva tinham uma comunhão diferente com Deus. Eles tinham uma comunhão de estar diante da presença de Deus durante a viração do dia, mas a partir do momento que ele pecou, houve uma separação e esse relacionamento se tornou diferente. Mas quando Jesus veio, morreu por nós na cruz, dizendo Tetelestai, ele nos deu esse livre acesso novamente. É sobre isso que nós vamos falar. Deus promete a vitória, mas a vitória por meio do derramamento de sangue. Sangue esse que era o de Jesus. A derrota do inimigo e a libertação da humanidade implicava na intervenção do próprio Deus neste conflito. Gênesis 22:13
nos conta a história de Abraão quando estava indo sacrificar o seu filho. E Abraão ali olhando para o lado, viu um cordeiro e tomou aquele cordeiro no lugar do seu filho. Aquilo ali foi uma profecia que estava nos dizendo que Jesus morreria em nosso lugar, por nosso pecado, por nossos erros, por nossas falhas. Ele morreu em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, mas foi por amor. E quando Jesus estava ali na cruz, para que a gente possa entender o que é tetelestai, ele deixou antes de consumar todas as coisas 7 palavras na cruz. E é sobre elas que nós vamos falar hoje, para entender o que é tetelestai. A primeira palavra é Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, versículo 34 diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus libera essa primeira palavra, ele estava liberando perdão para aqueles que estavam caminhando com ele, via Jesus ali todos os dias, com frequência, fazendo milagre, operando grandes coisas, mas não o reconheciam como Salvador, não o reconheciam como Messias, não o reconheciam como Filho de Deus. Então Jesus veio liberando perdão para essas pessoas. E esse perdão envolve muito mais do que a mágoa com aquela multidão que estava ali o acusando. O perdão, ele serve para restauração. Então Jesus estava restaurando a vida daquelas pessoas que estavam ali. Por não o reconhecerem como Filho de Deus, ele estava deixando o perdão. E quando Jesus estava deixando o perdão, ele estava refletindo algo que ele ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, que nos fala a respeito do Pai Nosso. E a parte que ele fala ali de perdoar aqueles que o ofenderam. Jesus perdoou porque ele foi odiado sem motivo. No livro de João ele já nos fala um pouco a respeito disso, que a multidão o odiou sem motivo. E eu quero te dizer hoje, nessa noite, que Jesus está liberando perdão sobre a sua vida, pois ele quer te restaurar, ele quer te levar ao princípio de todas as coisas. Ele quer te trazer uma comunhão, ele quer te levar a um lugar que você possa experimentar algo novo dele. Mas para isso, você precisa do perdão. E a primeira palavra é, o perdão você já tem. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava liberando perdão para mim, para você, porque tem tantas coisas que nós achamos ser certo e não é. E nós estamos fazendo. E ele está intercedendo por nós e falando, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então você já tem o perdão de Deus sobre a sua vida. E com esse perdão você tem o livre acesso a Deus. A segunda palavra é Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43 diz assim: e acrescentou Jesus, isso falava um dos que estavam sendo crucificados com ele, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhes respondeu, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando esse homem usou essa palavra, vieres, me despertou algo, uma curiosidade. Eu fui procurar saber o que significava essa palavra. Essa palavra vieres significa deslocar-se a partir de um local utilizando um meio de transporte. Que meio de transporte é esse? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse foi o transporte que você recebeu quando Jesus disse que ainda hoje você vai estar comigo. Assim como ele falou com aquele ladrão, ele estava transportando ele das trevas para a luz de imediato. Não foi amanhã, não foi uma palavra assim depois, foi agora, é hoje. Deus quer fazer as coisas na sua vida hoje, porque Ele sabe do futuro, Ele sabe do amanhã. E às vezes nós queremos deixar para o amanhã, sendo que nós não sabemos o que vai acontecer conosco hoje. O dia não acabou ainda e você não sabe o que vai acontecer, mas Deus já sabe.
E às vezes ele vai criar situações diante da sua vida para que você possa se achegar a ele hoje, porque ele sabe que talvez amanhã não vai dar mais tempo. E aí ele liberando essa palavra para esse homem, eu consegui entender a mesma palavra que aconteceu com Moisés em Êxodo, capítulo 8, versículo 8 ao 10, quando o faraó manda chamar Moisés e pede a Moisés que orasse a Deus para que tirasse aquela praga, a praga das rãs. E Moisés, como homem de Deus, perguntou ao faraó: que dia que você quer que eu ore para que saia essa praga? O faraó disse o seguinte: amanhã. Você consegue entender a diferença? O que Deus quer fazer na sua vida é hoje, e você está querendo que seja amanhã, e o amanhã não nos pertence. Deus quer fazer hoje. Se Faraó fosse inteligente, ele teria pedido para tirar naquela hora. E da mesma forma que quando Moisés orou, as outras coisas aconteceria naquele exato momento, mas Faraó queria para amanhã. E às vezes nós somos assim, queremos prolongar as coisas, quando tem que acontecer no dia de hoje. Você quer prolongar para o amanhã, e o amanhã você não vai ter tempo. Então Deus está te chamando hoje para fazer o que tem que ser feito. Não deixe para o amanhã. Realize hoje o que Ele te pediu. Faça hoje o que Ele quer de você. A terceira palavra é: eis aí o teu filho. João, capítulo 19, versículos 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A unidade da igreja que o Senhor estava criando seria mais espiritual do que natural. Não é necessário ser da família para estar unidos e cuidar um dos outros. Algo interessante nessa palavra, quando Jesus olha para a mãe dele e olha para o discípulo amado, e o discípulo amado é João, ele fala: eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. É uma responsabilidade que Deus deixou, Deus, no caso de Jesus, deixou para João: cuida da minha mãe, porque eu vou para o Pai. Você consegue compreender a responsabilidade dessa palavra? Jesus estava deixando a mãe dele aos cuidados de João. E aí eu consegui entender que quando nós se tornamos como João, humildes e amorosos, compreendemos as pessoas, amamos a Jesus de verdade, Ele nos dá responsabilidades maiores. Quando você ama, quando você tem humildade no seu coração, quando você ama as pessoas de verdade, você vai ter responsabilidades maiores. Jesus vai te entregar responsabilidades maiores, porque Ele estava deixando ali um laço de unidade no espiritual. Ele estava relacionando ali uma família no espiritual, porque às vezes nós queremos cuidar somente daqueles que são da nossa casa, somente daqueles que são da nossa família, e o chamado de Deus para a sua vida é maior do que isso. Não é somente a sua casa, é a casa do seu vizinho, é a casa dos seus amigos de trabalho, dos seus amigos de faculdade, seja onde você estiver, você foi chamado para cuidar de vidas, porque o amor dele é para alcançar essas pessoas. Não somente a sua casa em primeiro lugar, mas depois os seus amigos, os seus vizinhos, seja aquelas pessoas que você conhecer. O amor de Deus é para que essas pessoas sejam alcançadas. E a responsabilidade foi tão grande para João que nós podemos comparar esse versículo com a vida de Pedro. A vida de Pedro foi o seguinte: João capítulo 21, eu quero ler para vocês. João capítulo 21, versículo 17, que diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você consegue compreender a diferença dos cuidados que Jesus deixou para João e dos cuidados que Jesus deixou para Pedro?
Você teria coragem de entregar aquela pessoa que você mais ama no mundo para uma pessoa que não é humilde, para uma pessoa que não sabe amar? Você teria coragem de entregar uma pessoa assim para Pedro? Porque Pedro era um homem muito ousado, ele era um homem de muita fé, mas ele era um homem grosseiro, ele era um homem mais arrogante, ele não pensava muito para fazer as coisas. Mas João era um homem humilde e amoroso. Então Jesus estava deixando uma responsabilidade maior para João, porque ele sabia que João era humilde e sabia amar as pessoas. Então compreenda isso, porque talvez você quer viver grandes coisas diante do reino de Deus, quer fazer grandes coisas, quer ter grandes responsabilidades, e para isso é necessário você ser humilde e saber amar as pessoas. E aí sim você vai ter responsabilidades maiores. Essa foi a terceira palavra de Jesus na cruz. A quarta palavra é Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus capítulo 26, capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Deus é onipresente, mas o sofrimento faz com que o alívio pareça impossível e distante. Talvez você está passando por um momento de guerra, de tribulação nessa noite e está achando que Deus está distante de você. Porque Jesus sentiu isso, sabendo quem Deus era, Jesus achou que ele estava sozinho por causa da dor, por causa do sofrimento. E se hoje você estiver passando por isso, saiba que a situação que você está vivendo não determina quem Deus é, não determina o lugar que Deus está. O que determina o seu sofrimento, a sua dor, é a atitude que você vai ter em relação a ela. Porque você pode sofrer como Jesus sofreu, mas ter uma perspectiva diferente. Você pode passar por tribulações na sua vida, mas ter uma perspectiva diferente, porque você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Jesus foi feito pecador por nós, 2 Coríntios 5:21 nos fala isso. Ao pagar a penalidade como substituto do pecador, foi amaldiçoado por Deus, Gálatas 3:13. Ele foi amaldiçoado por meu pecado, por seu pecado na cruz, mas foi por amor, por amar a mim, por amar a você de uma forma incondicional. Ele aceitou esse julgamento. Ele era parte de Deus, continua a ser parte de Deus, mas ele desceu na terra por amor a nós. Ele enfrentou esse sofrimento por amor a nós. Ele suou sangue por amor a mim e a você. E essa foi a primeira palavra, uma palavra de receio, de medo, porque ele sabia o que estava vindo sobre ele. Todo o pecado que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi carregado em Jesus, ali na cruz, para me salvar, para te salvar. A quinta palavra foi: tenho sede, João, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Salmo 69, versículo 3, nos diz que o clamor de Jesus por nossas vidas é incessante. Jesus procurou cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Os odiaram sem motivo. João capítulo 15, versículo 25. Quando Jesus disse que estava com sede, no primeiro momento eles pegaram uma bebida que era natural daquele tempo, embeberam no vinagre com fel, e o fel servia como... o fel servia para tirar um pouco da dor. Ele servia como um anestésico. E Jesus, quando experimentou, viu que tinha esse anestésico, ele rejeitou. Sabe por que ele rejeitou? Porque ele teria que sofrer na cruz. Ele aceitou tudo que foi imposto sobre ele, por me amar, por te amar. Ele tinha sede, eles queriam dar algo que ia tirar a dor dele. Ele disse: não, eu não quero. Eu vou sentir a dor porque eu amo esse que está ouvindo essa célula, eu amo esse que participa do culto, eu amo aquele que me ouve quando está no seu quarto, eu amo aquele que me ouve quando está no monte, eu amo aquele que me ouve. Eu vou sentir as dores, mas é por amor.
Eu quero mostrar, eu quero ensinar que o que eu fiz foi por verdade. Ele não fez nada por esforço, ele não fez nada forçado, ele fez por me amar, por te amar. Essa foi a consumação do amor de Jesus por nós na cruz. A sexta palavra é tetelestai, está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Quando Jesus experimentou do primeiro vinagre que eles deram com anestésico, ele o rejeitou. E aí veio essa segunda parte agora que eu acabei de falar, que ele pegou o vinagre, bebeu porque tinha sede, e era algo amargo, não era algo bom de se beber, mas foi a única coisa que eles o ofereceram. E aí Jesus disse uma palavra que hoje nós vivemos ela, tetelestai. Essa palavra tetelestai, ela é usada para três coisas. Ela é usada quando uma obra é concluída, quando você quer comprar alguma coisa e quando você quer pagar uma dívida. E foi isso que ele fez por nós na cruz. É como eu disse, em Gênesis 3 o homem pecou. Em Gênesis 22 já havia uma revelação do que Jesus faria por nós, em nosso lugar na cruz. E iria servir como cordeiro, como sacrifício no nosso lugar. E aí quando ele morreu na cruz, por nossos pecados, ele concluiu a obra. Ele pagou a nossa dívida e nos comprou. Essa é a palavra de Jesus. Tetelestai, está consumado. O que era para ser feito, eu fiz na cruz, por amar aos meus filhos. Amar a cada um de vocês que está ouvindo essa célula. Ele fez por amor. O grito encerra algo algo que toda a humanidade caminhava, desde o início, quando caiu no pecado. Tetelestai fecha o que Jesus veio realizar. Com isso, Jesus cumpriu a promessa feita por Deus através do profeta Isaías, capítulo 53. Vamos ler Isaías, capítulo 53. Eu espero que você esteja entendendo o que Jesus quer te dizer nessa noite. Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que eu disse em Gênesis 22, capítulo 13, quando Abraão estava indo matar o seu filho, o que apareceu lá? Um cordeiro, uma revelação do que Jesus faria por nós. Ele consumou tudo na cruz. É dor, é um sentimento de culpa, é a alma ferida, é uma mente bloqueada. Ele levou tudo na cruz, por amor a mim, por amor a você, porque ele te ama. O ponto mais específico de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele nos deu o seu único filho por nos amar. E a sexta palavra que fecha as 7 palavras de Jesus na cruz, consumando, tetelestai, pagando o preço, nos comprando, concluindo a obra. A última palavra que Jesus disse foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João, capítulo 19, versículo 30, nós já lemos esse versículo. A obra expiatória foi concluída. No fim, Jesus está no controle de tudo, pois ninguém pode tirar a vida dele. A ênfase não está no fim do sofrimento, mas sobre a consumação da missão redentora de Jesus. Leia comigo lá João, capítulo 10, versículo 18. Você vai entender ainda mais o amor de Deus por nossas vidas. João, capítulo 10, versículo 18. E célula é isso aí mesmo, irmãos.
é a Bíblia, é o lugar que você tem para tirar suas dúvidas, para perguntar, porque no culto nós não temos esse tempo. Então na célula nós vamos ler Bíblia. Se você tem dúvida aí, pode perguntar ao seu líder. Se ele não tiver resposta, eu sei que ele vai correr atrás e vai te responder. Célula é um lugar para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém atira de mim a vida. Pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você quer uma palavra mais forte do que essa, que declara o amor de Deus por você? Deus já tinha dado autoridade para Jesus, que ele tinha poder na terra para tirar a vida e para trazê-la de volta, para entregar e para pegar. E Jesus ali na cruz, com todo sofrimento, com toda dor, ele poderia ter falado: Pai, eu não quero, eu não vou fazer isso. Mas ele foi como cordeiro mudo e aceitou tudo, por me amar, por te amar. Compreenda isso, tetelestai, a consumação do amor, é a execução do amor de Deus aqui na terra. Ele está mostrando agora, é o último ponto. Eu amo esse povo e vou entregar o meu filho por cada um deles. Quando Jesus nos foi oferecido por Deus pelos pecados do mundo, sua morte foi voluntária, assim como nós lemos em João 10, 18, para que fôssemos livres do pecado. João 1, 29, quando João Batista se encontra com Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Romanos capítulo 5, versículo 18, também nos deixa uma passagem muito interessante. Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5,18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Tetelestai, é a justificação através da graça que te concede a vida. É através da graça. Você não fez nada para merecer o amor, eu não fiz nada para merecer o amor, mas ele nos justificou através da vida dele na cruz, por se entregar a nós. A morte não é apenas um processo natural, mas é o castigo de Deus por causa do pecado. Cristo não morreu porque pecou, mas porque nos amou e suportou o peso do pecado em nosso lugar. 1 João 4, 9 ao 14. E em Jesus hoje temos o livre acesso ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou em outra versão, quando se achegar a Ele, achar socorro quando necessitamos. Hoje você tem o socorro de Deus. Hoje você tem a oportunidade de pedir ajuda e Ele estender a mão para você e falar: vem, filho meu, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te levar ao princípio de todas as coisas. Tudo isso por amor. E para concluir, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou o teu poder de ferir? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O seu trabalho, tudo que você faz, mediante as palavras que você recebe, através de Deus, não é em vão. Quando Jesus gritou ali em alta voz, a sexta palavra, tetelestai, ele venceu o pecado como sacrifício.
Ele venceu a morte com sua vida. Ele venceu Satanás e o inferno com seu poder. É o que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15, 55. A morte não tem poder sobre Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 10, 18. Ninguém tem poder de tirar a vida de Deus. Ele entregou espontaneamente. Ali na cruz ele disse: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Essa é a consumação do amor de Deus na nossa vida. Ele disse tudo o que era necessário dizer ali na cruz. Mas muito mais do que palavras, ele fez com o ato de se entregar por nós. Porque foi por amor. Ele estava consumando tudo aquilo que Deus queria desde o princípio. Ele consumou na cruz. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Jesus te ama. Ele morreu por você, Ele morreu por te amar. Seja onde você estiver, hoje Ele quer te alcançar com o amor, com a graça. Não se preocupe, você não tem que fazer nada com que faça ser merecido esse amor. Você tem que dizer somente o seguinte: Pai, eu quero esse amor. Jesus, eu aceito esse amor. Eu quero voltar para esse amor. E quando você fala que quer voltar, automaticamente você está assumindo que você saiu do lugar que você deveria estar. Então compreenda hoje que o amor dele por você, que tudo que você faz não vai ser em vão. Vai ter uma recompensa. É a Nova Jerusalém. É morar em um lugar que é uma eternidade de alegria, de paz. Ele está te chamando para isso hoje. Ele está te chamando para uma comunhão, para que você entenda e viva esse amor na cruz. Que nessa noite você possa entender esse amor de Deus por você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E durante essa oração, se você quer aceitar, quer reconciliar, você vai deixar o seu nome aí, nós vamos pegar o seu nome, nós vamos encaminhar para as pessoas responsáveis da consolidação, nós vamos te ligar, nós vamos manter contato, nós queremos te ver na presença de Deus. Se você está distante, procure a sua igreja. Se você já tem um pastor, procure o seu pastor, mas não viva longe do amor de Deus, porque a consequência de viver longe do amor é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas para aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que querem viver essa palavra tetelestai, querem viver a consumação, tem uma morada eterna, tem uma morada celestial, onde não vai haver nem dor e nem ranger de dente. É nessa noite e eu quero te convidar para estar nesse lugar. Feche seus olhos aí, se for possível. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor se entregou como sacrifício. O Senhor venceu o pecado por nós. E o Senhor nos deu o livre acesso ao Pai, através da cruz que o Senhor se entregou por nós. Jesus, nessa noite eu quero te entregar cada vida que está ouvindo essa célula, cada pessoa que está ouvindo essa ministração. Meu Pai, alcança os teus filhos com teu amor. Alcança eles, Pai, com a tua verdade. Dê a eles a revelação daquilo que o Senhor fez por eles na cruz, em nome de Jesus. Que ninguém, Pai, possa sair da mesma forma que entrou, mas que nós possamos aqui, Pai, sair entendendo, vivendo esse amor que foi por espontaneidade, Pai, através da cruz. Senhor, alcança cada um deles, os leva para o caminho da verdade, o caminho da vida, em nome de Jesus. Aqueles que estavam distantes, que possam se reconciliar com o Senhor, aqueles que nunca te aceitaram, escreve o nome deles agora, Pai, desses que estão te aceitando, no livro da vida, e que pecado algum venha apagar, pois o maior de todas as coisas é a cruz de Cristo, é o amor consumado nessa cruz por nós, e que esse amor faça com que os nossos nomes permaneçam escritos, ainda que nós venhamos a pecar, nós possamos voltar ao início, voltar ao princípio de todas as coisas, sabendo que o Senhor nos ama. Pai, eu oro por essa célula, por esse momento, nós te agradecemos por essa palavra. Eu quero desde já também orar pelos sonhos de cada um, pelos amigos de cada um. Meu Deus, que esses nomes, essas pessoas possam ser alcançadas por Ti, onde eles estiverem nessa hora.
que eles venham ser testemunho do milagre do Senhor na vida deles, que essa palavra, tetelestai, a consumação do teu amor, possa alcançar os desviados, os perdidos, em nome de Jesus. Meu Pai, que os sonhos que estão em nossos corações não sejam para nos afastar de Ti, mas seja para nos aproximar. E quando esse sonho acontecer, nós possamos reconhecer que foi o Senhor quem fez por nós, em nome de Jesus. Assim eu oro por cada pessoa, por cada ouvinte dessa célula e até mesmo por aqueles que vão ver essa célula ainda algum dia. Meu Deus, que essa palavra possa surtir efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero te agradecer por estar presente nesse momento e que essa palavra possa gerar frutos em sua vida em nome de Jesus. Te aguardo na próxima célula, quarta-feira, às 20 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Shalom, beijo no coração, graça e paz.